Escrituras Bíblicas da Igreja, parte 2. A gente deu uma introdução ali na primeira aula, onde nós falamos sobre a igreja como edifício de Deus. Nós falamos também a igreja como rebanho de Cristo. E na última aula nós começamos a falar sobre a igreja como família de Deus. E alguns pontos aqui da família de Deus, nós falamos, está aqui na página, acho que é a página 25. No finalzinho da página 24, a gente falou ali sobre os crentes que são membros da família de Deus. Lá em Efésios 2:19 vai dizer dos crentes em Cristo que são membros da família de Deus. Também falamos que quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo na família de Deus e nos tornamos filhos dele, que está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Depois disso, nós falamos também que nós somos adotados como filhos, como está lá em Gálatas, capítulo 4, do 5 ao 7. E também falamos que o Espírito Santo é enviado ao nosso coração, a fim de que possamos chamar Deus de Pai, como está em Romanos, capítulo 8, do 14 ao 17, que nós lemos, que foi o último, eu lembro que foi o último versículo que nós lemos na aula passada. E agora, para continuar essa parte aqui, Jesus, aí na revista mesmo, meus irmãos, Jesus ensinou seus discípulos a orar, dizendo, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 6:9, A igreja como família de Deus, e como Jesus nos ensina aqui a oração que, essa oração aqui, meus irmãos, ela é a nossa oração tinha que ser de cabeceira, Era a nossa oração de regra aqui, como que nós devemos orar ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu tenho ela de cabeça, mas eu quero ler junto com vocês aqui. Que nós possamos ler juntos. Vamos ler aqui, a partir do versículo 9. Diz assim: vocês orem assim. Ali Jesus ensinando para os seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui, meus irmãos, para a gente entender como igreja, como família de Deus, qual era o propósito aqui, que Jesus ali ensinando para os seus discípulos, a forma que nós devemos entrar na presença do Senhor, a forma que nós devemos orar para Ele, E isso daqui é para nós. Isso aqui vamos colocar aqui como regra, a forma. Primeiramente aqui, quando ele pega aqui o versículo 9, ele vai dizer que o Pai nosso que estás no céu, quer dizer, santificado seja o teu nome. Ele vem nos ensinar aqui que primeiramente nós devemos o quê? Exaltar aquele que está no céu. Exaltar aquele que está cuidando de nós. Nós devemos entrar na presença do Senhor dizendo quem Ele é realmente, quem é a santidade, que Ele é rei, que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso. Então assim, nós entramos na presença do Senhor exaltando a santidade dEle. Aí depois ele vai falar aqui, que no versículo ele vai falar assim, venha o teu reino. Tipo assim, Senhor, venha a nós, que o Senhor possa vir a nós, com a tua vontade. E ele continua aqui, venha, Senhor, a nós, com a tua vontade. Então, tipo assim, ele está explicando assim, vocês entram na presença do Senhor, peça ao Senhor que o reino dele venha até você, você exalta o Senhor, e a vontade do Senhor permaneça na sua vida. Meus irmãos, que ensino maravilhoso é esse? Se nós começar a praticar dessa forma, eu creio que muita coisa vai mudar na sua vida. E ele vai falar aqui, só para a gente falar assim na terra como no céu. Quer dizer, seja feita a vontade dele, tanto na terra como no céu. E ele vai falar assim ainda, dá-nos hoje o pão de cada dia, dá-nos hoje o sustento, o que precisamos.
né, dar o que nós precisamos. Só para a gente detalhar um pouquinho aqui, né, como igreja, como nós estamos falando aqui, como família de Deus. Essa é a oração ali que o Senhor nos dá essa introdução. Quando nós formos orar, quando nós entrarmos na presença do Senhor, a forma que nós devemos entrar e a forma também de pedirmos, né? Sempre entendendo que a vontade é do Senhor. E depois ele vai falar aqui, ele vai falar para perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele vai falar aqui, né, que o Senhor nos guarde, nos livra de todo o mal. O Senhor não deixe que eu volte a ser o que eu era, ou que eu venha cair em algum laço, né? Antes, se você é como se fosse assim, você está vendo que algo está para acontecer. Senhor, não deixa que eu caia naquilo. Às vezes nós estamos vendo assim, que vai acontecer algo que você possa cair. Aí Deus já está te dando a orientação. Antes de você chegar até lá, peça para o Senhor para você não cair nessa tentação. Ele está falando isso aqui. Vamos aqui na revista, meus amados. Como Deus é o nosso Pai, podemos confiar nele, né? Ele é o nosso Pai, então nós podemos confiar no Senhor, a fim de satisfazer todas as necessidades. Quer dizer, quando nós confiamos no Senhor e nós colocamos, quando nós oramos ao Senhor, né, e pedimos para Ele que seja vontade, que Ele cuide de nós, que não nos deixe cair em nenhuma tentação, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa vida total no Senhor, né, as nossas necessidades, elas vão acontecer dentro daquilo que precisamos. Mas isso você deve confiar no Senhor. Na revistinha aqui ainda diz assim, mas se Deus é nosso Pai, isso quer dizer que temos que aceitar os filhos de Deus como nossos irmãos e sempre demonstrar amor fraternal uns aos outros. Olha só, meus irmãos, o que diz lá em Hebreus capítulo 13, 1. Diz assim, seja constante o amor fraternal. Quer dizer, nós temos esse amor fraternal, tem que ser constante em nossas vidas. Né? Quer dizer, isso daqui, meus irmãos, tem que ser algo espontâneo, porque vem do Senhor. Né? E tem que ser praticado entre os membros da igreja. O amor fraternal, um com os outros. Isso tem que ser praticado entre nós. E continuando aqui a revista. Ele vai dizer aqui ainda. Nas Escrituras não encontramos um crente solitário, separado da comunhão da igreja. Somos uma família. Então temos que nos reunir como família para adorar a Deus. E isso podemos ver lá em Hebreus 10 e 25. Olha o que diz. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quer dizer, nós não podemos deixar de se reunir. Não existe cristãos que andam sozinho na igreja. Não existe cristão solitário. O cristão ele tem que estar junto. A igreja de Cristo ela anda junta e nós fazemos como? Nós nos encorajamos. Encoraje o seu irmão, encoraje um ao outro. Não, irmão, continue firme, vamos andar junto aqui. Vamos estar lado a lado. É isso que a carta aqui aos Hebreus, no capítulo 10, 25, está falando. Né? E ainda mais quando se aproximam os dias. Aí que a igreja de Cristo tem que ficar mais unida ainda. Né? A igreja é a lavoura de Deus. Vamos entender um pouquinho isso daqui. Como que é isso? A igreja, a lavoura de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 9. Meus irmãos, eu vou ler do 5 até o 9, tá bom? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas
unicamente Deus, que efetua o crescimento. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos aqui para a revista. O que o autor da revista está falando? Aqui está dizendo assim, ó, em 1 Coríntios 13:9, nós somos chamados de lavoura de Deus. A figura de Deus e homem como planta e cultivador é comum na Bíblia. Então aqui, vamos entender um pouquinho mais aqui. Aqui, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo quem usou essa figura com relação à igreja. Como nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 3, do 5 ao 9. Eu coloquei aqui entre parênteses, né, tipo assim, aqui, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E vós, a igreja, sois lavoura de Deus. Nessa passagem ele quis dizer que a igreja é fruto da semeadura da palavra, né? E esse é um trabalho de equipe. Quer dizer, não é um trabalho sozinho. É equipe, é a igreja, né? A igreja é a lavoura de Deus, então quer dizer, trabalhamos juntos. E não pode haver muito controverso, ou tipo assim, um está muito na frente e o outro está muito atrás. Não, tem que ser equilibrado. A igreja de Cristo tem que andar junto para que essa lavoura possa crescer, né? Então assim, como que é essa equipe? Só para a gente entender um pouquinho mais, né? Eu coloquei algumas coisas aqui. Ó. Uns anunciam, né? Outros ministram, outros cuidam, né? Ensinam e edificam. Enfim, todos são trabalhadores na tarefa da evangelização. Cada um de nós é uma nova planta dessa lavoura, resultado da obra de evangelistas, pastores ou simplesmente de servos de Deus do passado e do presente. Então quer dizer, irmãos, nós somos lavoura de Deus, e a lavoura de Deus ela trabalha junto e ela trabalha em prol do crescimento, né, do evangelho de Cristo. Né? É isso, todos nós somos evangelistas, todos nós somos servos. E esse é um trabalho que cabe à igreja fazer. Né? Quando fala aqui da lavoura aqui de Deus, é a igreja que tem esse papel de fazer. Ó, a lavoura nos remete a trabalho árduo, mas também a colheita e a recompensa. Não está na revista, tá? Uns plantam, outros colhem, mas o fruto não pertence ao homem. É importante saber isso. E sim ao reino de Deus. O Senhor não está só interessado em quantidade, né? Mas também em qualidade. A qualidade dessa lavoura. O crescimento da igreja deve ser horizontal e vertical ao mesmo tempo. Assim, a igreja local deve crescer em número, em santidade, em maturidade, em graça, amor e comunhão. Desta forma, somos lavoura e sementeira. Dessa forma, somos lavoura e sementeira, mas também semeadores. E um dia receberemos o nosso galardão das mãos do Supremo Agricultor. Glória a Deus, né? Vamos voltar aqui para a revista aqui, vamos continuar. Alguém quer falar sobre isso? Pode falar, fica à vontade, irmão Gerson. É interessante quando a gente pensa nessas figuras, né? Porque eu agradeço a Deus muitas vezes não só pela palavra, mas pela forma como ela nos é entregue, né? Na época era muito comum essa questão da agricultura, da lavoura, né? E os escritores sempre usaram as coisas comuns da vida para falar da palavra de Deus. Eu me lembro, eu não tive muita experiência assim em roça, em lavoura, mas no começo da minha vida experimentei um pouco isso, né? E percebi o cuidado que as pessoas tinham com a plantação a partir da semente. Quando não tinha uma semente assim muito pura, eu me lembro que antes do dia do plantio era colocado aqui numa mesa e feita uma escolha dos melhores grãos, aqueles mais que pareciam mais saudáveis, né? Eram postos separados para o plantio. Então não é diferente daquilo que nós estamos vendo nessa figura, né?
os cristãos, cada um representa essa lavoura, e quando vem para Cristo, temos que procurar os melhores, procurar sermos os melhores, né? Porque é dali que nós vamos fazer um plantio saudável e ter certeza de que aquilo vem produzir frutos, né? E eu estava dizendo que dou graças a Deus pela forma como a palavra nos é entregue, porque nós temos todas as condições de entender. E para Deus, o maior interesse que Ele tem é que nós entendemos essa palavra. Nós vemos isso lá, quando Jesus conversava com Nicodemos, ele falou o seguinte: se ele falava para Nicodemos de coisas terrestres, ele não cria, quanto mais se ele falasse das celestiais. Então, a nossa linguagem aqui, para compreender a palavra de Deus, é sempre com as coisas que estão relacionadas à nossa vida, né? Adiantava eu vir aqui falar das coisas lá do céu para nós, porque a gente não ia entender nada. Nós não estamos lá, não conhecemos nada lá, então tudo foi usado aqui do nosso convívio para que a gente possa compreender e saber o amor que Deus tem por nós e o interesse que Ele tem que nós compreendamos essa palavra para termos uma vida saudável com Ele. Amém. Pode. A Bíblia, a maior parte, é de ilustração, né? A própria Bíblia compara. Como nós estamos vendo assim, uma vinha frutífera, quando Israel estava na direção de Deus e confiava em Deus, e agora essa vinha queimada, né? Israel afastou de Deus. E sobre essa ilustração, diga o seguinte, como o irmão Jesus disse, né? Das frutas. Eu me lembro que nós era criança, quando a pessoa quebrava todo o milho e guardava umas 100 ou 200 espigas amarradas uma na outra, pendurado assim, né? Para a próxima planta. E aí, quando chovia, a gente pegava aquele milho e ia tirando só uma parte. A ponta do milho não servia para plantar. Aquelas caroças mais pequenas, aquelas graúdas que ia para a plantação. E a ilustração é o seguinte: hoje a gente vê, eu me lembro quando eu trabalhava em 58, lá em São Bernardo do Campo, a pessoa tinha uma lavoura de uma fruta, esqueci o nome agora, né? Pegava cada um e ponhava um saquinho em cima e amarrava, que era para o bicho não entrar, né? Não entrar no fruto. E a gente vê também essa goiaba, está tudo num saquinho, que é para inseto não penetrar. A gente vê as goiabas sair fora, está tudo podre, já nasce podre. Mas já desse jeito, então, a purificação, como Deus faz essa ilustração. A gente vê as pessoas, fala da uva, que é a vinha, sempre as pessoas, antes de colher a uva, vai derrubando aquelas podres com a tesourinha, purificando a uva, que chama lavoura, né? Bem cuidada. E nós somos lavouras que muitas vezes tem uvas podres, mas a lavoura de Deus vai ser pura quando Ele separar, né, o povo de Deus. Aí sim, lá nós somos uma lavoura de Deus, uma lavoura perfeita. Mas no momento, por enquanto, não existe isso, né? Porque no meio do povo tem uva azeda, uva podre e assim por diante. E no dia que nós for chamados, aí somos lavouras perfeitas de Deus, bem cuidadas por Deus, né? É por isso que nós estamos crescendo no Evangelho. Então, por isso que aqui nós temos que continuar crescendo, continuar buscando e sendo essa lavoura que Deus quer. É aqui que tem que continuar, é aqui que nós devemos fazer para que lá no céu isso venha a se completar. A figura da vinha foi bem conhecida pelos judeus, pois era o símbolo de Israel. Uma vinha dourada enfeitava a entrada do templo. Há várias referências à vinha no Antigo Testamento. O Salmo 80, versículo 8, diz assim: ó, do Egito trouxeste uma videira, e expulsaste as nações e a plantastes. Também aqui, o que vai fazer aqui? Vai declarar que Israel é a videira que Deus transplantara da servidão no Egito, tá? Para o solo frutífero da Palestina. Mas a vinha está queimada. Ainda vai continuar aqui o Salmo lá no versículo 16. Olha o que vai dizer lá. Como o irmão Dional acabou de comentar aqui também, né? Ó, tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo.
Então vamos lá, o autor aqui está falando que, porque Israel falhou em cumprir o alvo de Deus para ela, que era ser luz para os gentios e levar a salvação a todos, né? Como está lá em Isaías 49:6. Olha o que diz. E ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, quer dizer, estava aqui, isso daqui era, o povo de Israel era para fazer isso, mas só que eles falharam em fazer isso daqui. Aí na revista o autor vai colocar aqui, ó, Deus, porém, tem a sua mão sobre o Filho do Homem. Aí Jesus vem, né, que fortalecesse, né, para ti. Lá em Salmo 80:17 diz assim, ó, repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o Filho do Homem, que para ti fizeste crescer. Então, meus irmãos, uma referência a Jesus Cristo como a videira verdadeira em João 15. João 15, do versículo 1 até o 10. Pode abrir sua Bíblia aí. João, capítulo 15, do 1 até o 10. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. E ele faz o quê? Ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ó, aqui, uma referência a Jesus Cristo, a videira verdadeira, de João 15. Também a canção da vinha, de Isaías 5, era bem conhecida dos judeus. Israel era a videira do Antigo Testamento e foi julgado por não produzir frutos, devido à desobediência a Deus. Em João 15, Deus é o agricultor, Jesus a videira e os crentes os ramos ligados a Jesus. Jesus enfatiza em João 15, do 1 ao 10, que o crente só produz fruto quando ele está unido a Cristo e vivendo em comunhão com Ele. Sem mim nada podeis fazer, como está lá em 15:5. O ramo que não está produzindo fruto é cortado, e aquele que está produzindo fruto é podado para que produza mais fruto ainda. Então vamos lá. Versículo 1 aqui, ó. Essa nomenclatura aqui pode significar o quê? Uma simples videira ou uma vinha toda. Quando se fala da nomenclatura aqui, videira. O nome videira aqui, tá? Seja como for, a imagem aqui dá uma ideia de total dependência. Então quer dizer, nós somos totalmente dependentes dessa videira. Israel era a videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos. Jesus com seus ramos, todos que creem nele, enjertados nele. Então quer dizer, Jesus ali com os seus ramos, todos que creem em Jesus, né? Todos aqueles que creem em Jesus, que ele vai falar assim, eu sou a videira verdadeira, todos que creem que ele é a videira verdadeira, todos aqueles que estão enjertados ali na videira, né? É a videira verdadeira, assim como todo o povo de Israel descendo dos seus patriarcas. A nova geração do povo de Deus é apresentada aqui como descendência de Cristo, organicamente ligada a Cristo. Não tem como. Quem não estiver ligado à videira, a Cristo, não tem como, meus irmãos. Pertencer aqui, nós falamos aqui de família de Deus, pertencer à família de Deus, pertencer aqui à lavoura de Deus. Tem que estar ligado a Cristo, né? Esse é o cumprimento do Salmo 80, como nós já lemos, em que o Filho do Homem, né, é a videira plantada por Deus. Essa referência lá em Salmo 80:17. Zé, você vê que um fato bem, assim que a gente pode observar aí no que você está falando, que Deus ele é o agricultor, né? Jesus ele é a videira e nós somos os ramos que estamos ali.
Então, você vê que nós temos que dar fruto, né? E aquele que não está dando fruto, pelo que dá entendendo aqui, para não atrapalhar o desenvolvimento da videira, de todo o processo ali, que é um organismo vivo, né? Assim como a família, assim como o rebanho, tudo. E ele vai cortando ali para desenvolver, porque senão, isso daqui está representando a igreja, né? Uma figura bíblica da igreja. Senão vai atrapalhar a igreja, né? E aí ele vai tirando e vai queimando e vai mexendo ali, vai podando, vai fazendo todo aquele processo lá, vai regando. Aí aquele que vai dando fruto, tá beleza, né? É um negócio bem, é um sistema bem completinho ali, né? Exatamente, meu irmão. Exatamente. Vocês estão, eu ouvi a fala aqui no campo individual, mas é importante também que ela tem que ter a sua visão comunitária, né? O crente tem que dar fruto, só que a igreja também tem que dar fruto. Então, quando Jesus fala aqui para os servos dele, ele está falando para todos, ele então serve individualmente, para o crente, né? Nós temos que ser frutíferos na obra de Deus, só que a obra de Deus também tem que ser frutífera. Engloba os dois aqui. Existe um debate assim no campo dos pesquisadores sobre como que a igreja cresce, né? Aí tem um monte de teorias, de métodos também, não só teorias de métodos, que às vezes funcionam numa igreja. Tem um escritor muito famoso, que é o Rick Warren, que ele escreve Uma Igreja com Propósitos. Aí, esse livro ele apresenta o método que ele utilizou. É um método muito bom, só que é um método lá de Seattle, dos Estados Unidos. Funcionou lá, né? Então a gente acaba absorvendo algumas coisas, aprendendo, né, com ele, mas não quer dizer que você vai lá, tipo assim, chegar aqui no Jardim Imagem, implantar tudo que ele implantou, que é isso que vai fazer com que a igreja cresça, né? Então tem pessoas que se concentram no método. Outros já dizem assim, não é só, a igreja cresce quando Deus quiser que cresce, a gente só vai ficar aqui falando de Jesus, do amor de Jesus, e a igreja vai crescer naturalmente. É aquela coisa, então assim, tá certo, a gente tem que ser fiel às escrituras, à palavra de Deus, e que não é para ficar se concentrando só nos métodos, né? Mas não tem outro caminho, um meio termo aí que possa, se a gente olhar dentro da Bíblia, não tem algum meio termo que possa nos ajudar? Eu acredito que o João 15 seja essa resposta. A igreja, ela tem que estar firmada em Jesus, na palavra de Jesus, mas ela tem que dar fruto. Então a igreja tem que crescer. Eu não acredito em igreja que fica, se está diminuindo é porque tem coisa errada, né? Não é normal a igreja ficar só diminuindo, né? Pode acontecer um momento ou outro, algumas coisas naturais de mudanças de pessoas, tudo bem, a gente entende. A movimentação na igreja acontece em todas as igrejas, em todos os lugares do mundo. Então isso vai existir. O que não pode acontecer é, por exemplo, puxa, nós estamos numa igreja aqui com 100 pessoas. Pô, passa 6 meses, vai ter 50, tem coisa errada, não é? Então alguma coisa está fora aqui da videira. Porque não é para, a igreja não é para, ela tem que frutificar e não, vamos dizer assim, perder os frutos, não é? Então acho que esse olhar ele é muito importante para nós também, né? A gente tem esse olhar espiritual de falar assim, olha Jesus, a igreja é tua, né? O Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus de todas as pessoas, é que o Senhor é o agricultor. Então cuida dessa lavoura, cuida dessas pessoas, né? E aí através desse olhar, sendo fiel a Deus, né? O que é mais importante é isso, né? A fidelidade a Deus, a palavra de Deus. E depois sim, aí a gente pode pensar em algum método que se encaixe. Então não é que o método também é errado, não, ele tem o seu valor, mas ele é só um método mesmo. O importante é estar ali fixado na videira e aí junto da fidelidade, do amor a Deus, à palavra de Deus, a gente vai aplicando aqueles métodos que melhor se adapta à realidade da nossa igreja. É assim que eu acredito. Amém, mas é isso mesmo, pastor. É isso mesmo, né? A videira, nós estamos ligados ali à videira, usamos e tem que frutificar, realmente. Né? A videira, ela tem, estando ligado ali em Cristo, nós vamos saber fazer a nossa parte e podemos também usar métodos que estão ali, que se encaixem, né, junto com o Salvador. Ó, toda vara está ligada a Cristo. Paulo usa as palavras em Cristo para falar do direito legal dos cristãos e da sua posição na família de Deus. Algo que lhes dá, algo que é dado pela graça. A ênfase aqui no texto, contudo, está na comunhão profunda e permanente. O propósito de Jesus era fazer com que seus discípulos passassem para os seus servos, para os seus amigos, aquilo que realmente ia fazer com que a igreja crescesse, que é o que o pastor acabou de falar. Né? E é lógico, alguns métodos deles ali, né, ligado ali à videira verdadeira. Né? Nós começamos aqui com os seus membros. Vamos fazer que isso cresça. Então foi isso que foi passado ali para os discípulos dele, né? Que a igreja de Cristo crescesse ali ligada na videira verdadeira que é Jesus. Usamos ligado ali, né? Mas não que ficasse só ligado, né? Mas que eles viessem fazer que isso crescesse no meio do povo de Deus.
Versículo 5 aqui, meus irmãos, diz que assim, sem Jesus, o cristão não consegue fazer nada que tenha valor espiritual e que permaneça. Aí ele vai continuar aqui no 6, que vai dizer aqui, ó, se alguém não estiver em mim, né, sofrerá o quê? Diversas consequências. E a primeira que ele está falando aqui, será lançado fora. O que significa? Quer dizer, a perca de comunhão. Você acaba perdendo comunhão ali, né? Acaba perdendo comunhão com Cristo e provavelmente você mesmo se lança fora. A própria pessoa começa a sair do caminho. Depois aqui no ponto 2 vai falar que secará. Isso significa o quê? Perde a vitalidade. Quer dizer, ele vai perdendo força ali, né, na videira verdadeira. Essa pessoa vai perdendo ali força, não tem mais a vitalidade ali, né, como o ramo que está ligado ali na videira verdadeira, e ele é lançado fora. Então, quer dizer, ele mesmo se lança fora, ele mesmo ele acaba se lançando fora e ele mesmo se seca por si mesmo. Já não tem mais nada da videira verdadeira na vida dele. Aí depois ele continua aqui, será lançado no fogo, que significa perda da recompensa. O fogo aqui tem um sentido figurado e simbolizado a ardente prova. Tem algumas referências lá em 1 Pedro 1 ao 7, não vou ler, mas se vocês quiserem ler, pode ler depois. Também Pedro 4 e 12. Quer dizer, ou o juízo do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Não permanecer em Cristo traz consequências espirituais desastrosas. E os colhem. Lá no fundo do meu quintal lá, tem uma terrinha lá, né? Ela estava plantando lá uns alfaces, uns negócios. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem abrolhos, tem insetos, tem muita coisa que atrapalha, né? Além de você tem que ter um solo muito fértil. Tem outra parábola que vai falar que aquele que tem um coração muito duro, assim, muito assim, não dá para desenvolver, ou desenvolve pela metade, né? E essas coisas que nos atrapalham a desenvolver esse fruto aqui, né? A palavra de Deus, as coisas do mundo, né? Que atrai a gente, mas o semeador, ele vai lá, ele vai tirando, tudo isso daí que vai atrapalhando a gente a desenvolver todo esse fruto aí, né? E tem a nossa parte como cristão, mas Deus também tem a parte dele e vai ali trabalhando em conjunto, mas tem muita coisa que atrapalha a gente, né? E se a gente for dar coisa assim, a gente não consegue desenvolver fruto dentro da gente. Amém. No 7 aqui, ele está falando aqui, ó, se vós estivessem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, qual os resultados que isso? Eu fiz algumas pesquisas e alguns resultados de estar em Cristo, né? Resposta à oração, frutos, cumprimento do propósito. Portanto, o Pai é glorificado, amor, plenitude de alegria, evangelismo eficaz, né? Permanecer em Cristo significa ter comunhão pessoal com Ele. Permanecer na sua palavra envolve obediência. Conhecer o Salvador vai gerar o quê? Gera fé em nós, né? A gente começa a ter mais fé em Jesus. E essa fé vai para nós. A partir do momento que nós entendemos melhor quem é Cristo, essa fé começa a crescer dentro de nós, que nos leva a uma atitude óbvia. Obedecer-lhe por amor, né? Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Que maravilha, né? Participação ali em Cristo realmente, né? Isso, o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Ele está falando assim, eu quero conhecer, ele falando ali com os irmãos ali, né? Conhecer mais desse Cristo. No versículo 8 ele vai dizer aqui que é glorificado o meu Pai. A semelhança aqui, né? Uma semelhança aqui que vai trazer lá de João 13:35. O amor descrito em João 13:35 é representado como fruto aqui. O texto fica completo ao mostrar como é estratégico os discípulos amarem-se uns aos outros. Pois esse é o método de evangelismo de Cristo para alcançar os perdidos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se transformar em assim, sereis meus discípulos. Onde há bons frutos, há também sementes que se espalharão. O amor de Deus Pai por Deus Filho é a medida do amor do Filho pelos cristãos, como está no versículo 9. Versículo 10 diz permanecereis no meu amor.
Jesus ama os cristãos, né? Incondicionalmente. Enquanto eles obedecerem a sua palavra e permanecerem no seu amor, conhecerão e receberão o amor de Jesus cada vez mais. Se você quiser depois ler lá em Efésios 3, do 14 ao 19, vai ter essa referência melhor lá. Tá bom? Esse assunto. Pode falar, meu irmão. É bem rapidinho, Zé. A gente está falando em crescimento e o crescimento depende do cuidado do agricultor, né? A igreja, para o seu crescimento também, precisa desse cuidado. Então, eu estava falando em algo que atrapalha o crescimento, eu estava pensando numa erva que nasce na árvore chamada parasita, né? E que ela suga da árvore ali a sua seiva, que ela busca no solo, né? E não produz coisa nenhuma, mas atrapalha a árvore a produzir. Então, é aí que vem aquela palavra, se está na videira e não produz frutos, corta, né? Lança fora e só serve para ser queimado. Então, é mais ou menos uma figura que nos mostra o cuidado que a igreja tem que ter nesse sentido. Porque há parasitas em todos os aspectos da vida, né? E também na igreja. Aquele indivíduo que às vezes, é o que acontece com a parasita, às vezes ela fica muito bonita e dá folha e parece até fazer parte da árvore, mas ela só está sugando. Então, a igreja tem que ter o discernimento do Espírito, né? Porque se permanecer ali, ela não vai dar fruto e vai atrapalhar a árvore de produzir fruto, porque ela está sugando a seiva que a árvore suga da terra para produzir frutos. Então, era só isso, uma comparação bem rápida, assim, para a gente imaginar que entre as coisas que atrapalham o fruto estão os parasitas.